Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, do alto céu, vossa luz, vossa verdade, elas serão meu guia, me levarão até o vosso Monte Santo, até a vossa morada. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: Se não virdes prodígios e sinais, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: Podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: A febre desapareceu ontem, pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: Teu filho está vivo. Então, ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judéia para a Galiléia. O evangelho de hoje tem uma frase que poderia gerar uma questão curiosa para nós. Depois que Jesus curou o filho, e na realidade o funcionário do rei percebeu que o filho tinha sido curado exatamente na mesma hora que tinha encontrado com Jesus, o texto de São João diz assim: Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Mas como assim abraçou a fé? Se nós olharmos bem tudo o que este homem fez no Evangelho, parece que ele já tinha fé desde o princípio. Ele era um funcionário do rei, era uma pessoa importante. Se olhamos o texto, dizia que ele tinha funcionários. Ora, se tinha funcionários, seguramente parecia alguém que tinha um porte. Ele poderia, por exemplo, ir até Jesus e não somente pedir para curar o filho dele, ele poderia mandar, ele poderia juntar um grupo de pessoas importantes, sequestrar Jesus e falar: vai aí e cura o meu filho. Não foi isso que ele fez. Ele foi até nosso Senhor Jesus Cristo e pediu como um mendigo, pedindo socorro pela salvação do seu filho, que estava para morrer. Existe um grau de humildade importante aqui, porque lembra, esse filho do rei, esse funcionário do rei, era alguém de porte, de posses e vinculado ao Império Romano. Não era muito comum a virtude da humildade entre o Império Romano. Já havia uma coisa diferente nesse homem. Não foi truculento, foi só fazer um pedido. E depois, quando ele vai fazer o pedido para Jesus, que ele pede para Jesus ir até a sua casa, diferente do centurião, que não queria que Jesus fosse, mas ele queria que fosse. Nosso Senhor não foi e simplesmente disse: o seu filho está curado. Outra razão, diante de um filho à beira da morte, ele poderia ficar assustado, não acreditar na palavra de Jesus e simplesmente tentar obrigá-lo a levar a ir à casa dele de qualquer maneira. E não foi isso que ele fez. O texto diz que ele acreditou na palavra de Jesus. E depois que acreditou na palavra de Jesus, foi caminhando em direção à sua casa, sem ter visto nada de especial, sem ter visto Jesus fazer uma oração, sem ter visto Jesus fazer um símbolo, entregar um objeto, nada. Jesus só falou que o filho estava bem, ele acreditou na palavra de Jesus e voltou para sua casa sem fazer nada também. Olha, mas esse homem parece que já tem muita fé. O que então está faltando para que, a ponto de que São João falasse assim: ele abraçou a fé,
depois que viu que o filho estava vivo na hora exata. Só tem uma coisa que está faltando. Que esse homem já acreditava antes que Jesus era um homem poderoso, isso é evidente. Que ele era um mestre a ser respeitado, era evidente. Que a palavra desse mestre era digna de credibilidade, é evidente. Então a única coisa que faltava para esse homem abraçar a fé cristã completa era acreditar que Jesus é Deus. E nisso tem uma razão. Por quê? Porque quando ele diz que quando ele percebeu que Jesus havia curado o seu filho na mesma hora em que falou, 1h da tarde, e ainda por cima a uma grande distância, ele acabou percebendo que, distintamente dos outros profetas ou pessoas importantes que precisam curar quando estão próximos, ou tocando, ou fazendo uma oração, Jesus é capaz de curar em qualquer lugar do espaço simplesmente pela sua vontade. Ele simplesmente disse: seu filho está bem. Pela vontade de Jesus é suficiente, mesmo estando a muitos quilômetros de distância. Quer dizer, a ação de Nosso Senhor não é limitada no espaço. Ele consegue agir onde quiser, a hora em que quiser, mesmo fisicamente distante. E isso para nós é muito importante, porque o reconhecimento da divindade de Jesus está dizendo que ele não age apenas geograficamente. Ele não vence apenas a geografia, a ponto de estar numa cidade de Caná e realizar um milagre em Cafarnaum. Ele também age historicamente. A palavra de Jesus que faz milagre mesmo à distância física, também faz milagre à distância temporal. Não há nenhuma razão para crer que a palavra de Jesus tenha menos poder 2000 anos depois de pronunciada, porque ele é Deus. Aquele que não foi vencido pelo espaço ao fazer o milagre em Cafarnaum, tampouco é vencido pelo tempo ao realizar as suas obras em todos os tempos. É como se a palavra de Jesus que nós ouvimos no Evangelho de hoje, teu filho está vivo, tenha um efeito espiritual distinto para cada pessoa, de cada tempo da história diferente, porque ele opera em todos os tempos, em todos os espaços e em todos os tempos. Isso tem um significado muito importante para nós, porque esse Evangelho, além de ser lido como um fato histórico em que Jesus mostra o seu poder, também é lido sobre a chave espiritual, porque a palavra dele atinge a nós que estamos aqui. Isso acontece quando nós interpretamos com outra maneira esse mesmo texto, pois o funcionário do rei também é imagem de todas aquelas pessoas que servem a Deus, que amam o Rei Jesus e que vão pedir a ele a cura dos seus filhos espirituais. Assim aconteceu com todos os santos pregadores na história da igreja, que quando abriam a boca para pregar, para falar, assim o faziam para que aqueles que o escutavam, isto é, seus filhos, pudessem ser curados das enfermidades espirituais que recebem. Só que às vezes acontece que alguns desses filhos espirituais podem estar enfermos de uma enfermidade próxima da morte, que não mata, propriamente dito, mas é próxima da morte. Simbolicamente falando, estão enfermos em Cafarnaum. A palavra Cafarnaum significa também abundância nos campos. E às vezes acontece das pessoas não conseguirem avançar e caminhar na vida espiritual porque estão presos na abundância do mundo, que pode ser uma abundância de dinheiro, de prazeres, de vontades, não importa qual seja, e coisas que distraem sobre a vida espiritual. Não necessariamente coisas más, às vezes até coisas boas, mas objetos de distração da vida interior. E quando isso acontece, então o pregador, o funcionário do rei, precisa ir até Jesus Cristo e implorar a ele que faça o milagre. Não necessariamente geograficamente distante, como era o caso desse funcionário do rei, mas temporalmente distante, pedindo que a palavra de Cristo, já pronunciada e dita na Sagrada Escritura, consiga chegar aos ouvidos daqueles que estão enfermos em Cafarnaum, enfermos na abundância da vida, na abundância do mundo, possam escutar a voz, ressuscitar e seguir o caminho da salvação. Isso é o que fazem os pregadores que vivem como aqueles que
os anjos, que são aqueles que enviam a palavra divina aos demais. Quando nosso Senhor Jesus Cristo encontra, ele diz: vocês não vão acreditar se não virem sinais. E faz os sinais? O sinal é esse revigoramento da vida de uma pessoa. Cada vez que, por obra da misericórdia divina, uma palavra de Deus pronunciada na missa, uma palavra de Deus lida ou até escutada numa música, quando ela dá aquele revigoramento espiritual, que é aquela vontade de ser outra pessoa. O revigoramento espiritual é quando nós pelo menos temos uma vontade assim: dessa vez eu tenho esperança de que vai ser melhor, porque Cristo me ajudará a levar a bom termo os meus propósitos. Toda vez que uma palavra divina, uma pregação, um retiro ou algo dessa natureza é capaz de reacender em nós a esperança de sermos santos, é a palavra de Cristo fazendo na nossa vida aquilo que fez na vida daquele menino em Cafarnaum, ressuscitando as nossas enfermidades espirituais e nos elevando para a vida eterna. E qual é o efeito disso? O efeito justo é abraçar a fé. Mas nós já temos a fé. Nós já cremos, já até pedimos para ele coisas, então já cremos. Sim, aquele homem que pediu o milagre para Jesus, o funcionário do rei, também já acreditava em Jesus. Só que a fé dele precisava ser plenificada, precisava de ter uma fé plena. A fé daqueles que começam a viver dela. Abraçou a fé, quer dizer que a partir daquele momento, a palavra de Deus, o ensinamento de Cristo, ganha um peso novo naquela alma. E é isso que estamos pedindo ao Senhor, que por meio de ter esses sinais, que Ele possa revigorar a nossa vontade de querer ser mais santos. Aquela vontade que começamos lá na quarta-feira de cinzas e agora, já depois da metade da quaresma, podemos ter esquecido? Pois que o Senhor, por favor, revigore e cure as nossas vontades e, ao mesmo tempo, ao perceber o revigoramento espiritual que Ele nos dá, que abracemos a fé e não a larguemos mais, que abracemos a visão espiritual da vida de maneira plena e em nome de nosso Senhor. Que a graça de Cristo esteja conosco e nos conduza à vida eterna.